Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas do Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Note que é interessante isso, né? Ou seja, para onde nós focamos o nosso olhar, aonde está a nossa atenção, aonde está o nosso foco, é que determina o nosso futuro. A pergunta é: para onde você está olhando? Para trás? Para frente? Para os lados? Para cima? Para baixo? Qual a direção que você tem olhado? O Senhor Deus falou: olhai para mim e sede salvos. A palavra de Deus fala que houve uma época em que houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, seu sobrinho. A Bíblia também fala que, para que não houvesse uma contenda maior entre Abraão e o seu sobrinho, porque ele era parente próximo, ele falou assim: olha, em outras palavras, né, Ló, para que não haja problemas entre eu e você, porque a gente é família. Veja como naquela época as pessoas priorizavam não ter problemas na família, né? A terra é grande. Escolhe. Escolhe Ló para onde você quer ir. Você quer para a esquerda? Você quer para a direita? Você escolhe a direção que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Veja o que é ter uma aliança com Deus. Veja o que é alguém estar com o seu olhar firmemente em Deus. Abraão não se preocupava para onde ele iria, porque ele sabia que aonde ele fosse, Deus seria com ele. Então ele mandou o Ló, que não tinha uma aliança com Deus, escolher para onde ele queria. Você pode ver que a palavra de Deus fala olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É preciso ter esse olhar, mas não é um olhar físico, é um olhar espiritual. E à medida, o nosso comportamento, à medida como vivemos, é que determina para onde realmente estamos olhando. E esse olhar é que vai determinar o nosso futuro amanhã ou depois. Então, quando olhamos para Deus, temos o resgate, temos a salvação, temos o livramento, temos a providência. Mas quando olhamos para o homem, quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para os problemas, para os demônios, para o que quer que seja à nossa volta, naturalmente nós perdemos o nosso objetivo, perdemos a nossa fé, perdemos o nosso foco. Não permita que os seus olhos espirituais se fechem. Sempre que os seus olhos espirituais se fecharem, haverá fracasso, derrota e recomeço na sua vida. Você vai ter que recomeçar, fazer e refazer, e fazer e refazer. E chega um momento que você pode se cansar disso. Imagine você construir uma casa e o tempo todo ela está caindo, você está construindo, ela está caindo e você está levantando de novo. O diabo quer vencer você no cansaço. Amém? Então, a partir de hoje, analise para quem ou para o que você está olhando. Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu objetivo? As suas escolhas, suas decisões determinam o que? Estão levando você para onde? Então, Isaías 45, do 22 ao 25, fala, né? Ou seja, olhe para Deus, porque nenhuma palavra dele tornará para si vazia, mas cumprirá aquilo que ele determinou. Então, olha que interessante isso.
Aqui fala, tem um jurado, por minha boca saiu o que é justo, e minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua jurará, ou seja, confessará. Olha que coisa interessante. Aqueles que se irritam contra o Senhor, esses que serão envergonhados. Há quantas pessoas que estão envergonhadas porque se irritam com as coisas que vêm de Deus. Né? Se ironizam, desdenham, desrespeitam, né? Porque não temem, porque não conhecem. Que essa palavra fique no seu coração. Você quer ser honrado? Então tira a sua visão das coisas à sua volta, dos problemas à sua volta. Comece a focar só em Deus. Não é para se tornar um fanático, um religioso, não. É para você, essa mensagem é para que você aprenda a se tornar uma mulher, um homem de Deus na sua vida. Tá bom? Muito mais do que um crente, muito mais do que um religioso, muito mais do que um frequentador de igreja. Deus quer que você se torne dele, tá? Então assuma um compromisso, assuma uma aliança com Deus. Pare de colocar obstáculos em relação no que se diz respeito a fazer algo para Deus, tá bom? A vida do cristão era de renúncia. Fique com Deus, um forte abraço. Compartilhe. Paz.